Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Investimentos Saudáveis. Como sempre, peço para vocês compartilharem se vocês tiverem algum amigo aí que tem interesse de aprender. E na aula de hoje nós vamos falar sobre política monetária e política fiscal. Essas duas políticas, praticamente, elas são uma forma de visualização de tudo que nós já vimos nos capítulos anteriores. Ela vai fornecer dados de como vai comportar cada uma daquelas características do governo para incentivar ou restringir a parte da economia. Isso daí tudo está associado, né, com taxa de juros, taxa Selic, inflação, quantidade de moeda em circulação. E se você sabe isso, você sabe aonde se expor dentro dos investimentos. Primeiramente, né, se o Estado vê problemas, o Estado cria regras para o jogo. E para isso ele precisa saber como frear a economia ou acelerá-la. Nesse sentido, existem tudo baseado em cima do crescimento da produção interna, ou seja, do PIB. O PIB vai ser no próximo capítulo que nós vamos falar. Primeiramente, nós vamos falar só como que vai cada um desses fatores anteriores ser adequado dentro da política fiscal e política fiscal e da política monetária. Primeiramente, nós temos os aspectos fiscais e econômicos que podem frear a economia ou aspectos fiscais e econômicos que podem acelerar a economia. Para isso, nós temos que, no aspecto monetário, os dois principais fatores que podem acelerar ou frear a economia vai ser os depósitos do banco, que na hora que ele vai fazer um empréstimo de um certo dinheiro, ele tem que deixar uma quantia parada no seu caixa. Ou a compra e venda de títulos. O governo vai estar acionando isso daí diretamente pelo Banco Central. Daí ele altera a taxa de juros comprando ou vendendo títulos. Como nós falamos anteriormente, vocês podem ter visto nos vídeos que nós indicamos nas aulas anteriores. Para isso, na política vai ter a política monetária restritiva, que tem o objetivo de frear um certo tipo de inflação, algum tipo de característica, e a expansionista, que tende a acelerar a economia. Na política fiscal, nós também temos os impostos e os gastos públicos. Você pode observar que aqui ele está falando na política monetária sobre injetar dinheiro ou tirar dinheiro de circulação. Na política fiscal, ele está falando em pegar impostos, pegar dinheiro ou gastar, o Estado gastar mais. Então, você pode ver que cada uma tem uma característica específica. E nas duas nós vamos ter aspectos que freiam a economia, né, contracionista, no caso fiscal, ou aceleram, que vai ser também chamada de expansionista. Para isso daí, então, nós temos que os depósitos dos bancos vai ser uma das características monetárias, a taxa de juros, né, vai ser uma característica monetária. Nós temos que os impostos é uma característica fiscal e o gasto público também é uma característica fiscal. Através disso, nós vamos ver como que vai se dar o comportamento associado com o crescimento ou decrescimento do PIB. Vamos lá. Se você tem uma característica de déficit primário e impostos altos, você tem que o imposto ele está assumindo uma característica contracionista. E o déficit primário está falando que as dívidas do governo ela não estão conseguindo ser quitadas. Logo, você tem que utilizar de alguma dessas ferramentas para resolver esse problema. Isso daí nós vamos ver agora no próximo vídeo informações sobre o PIB. E logo em seguida nós vamos começar a falar dos ciclos econômicos e como que isso daqui vai influenciar cada um desses ciclos econômicos. Se você conhece essa estrutura e como que ela funciona para estimular a economia, nós temos uma possibilidade muito grande de saber para onde que o dinheiro está indo. Logo, você sabe como se posicionar em renda fixa, renda variável, em fundos imobiliários, porque normalmente quando a taxa de juros começa a cair muito, nós temos que a renda variável começa a ter uma ascensão. E quando a taxa de juros dada pelo Banco Central, ela começa a subir muito, as pessoas começam a sair, a migrar o dinheiro para a renda fixa. Por quê? Porque se a taxa de juros está pagando um valor muito elevado sem o risco, você sabe que você colocando ali, você vai ter a rentabilidade que você necessita para o seu plano sem
um risco da taxa variável, né? Então, já começa a criar um corpo de um investidor mais consciente, né? Então, até o próximo vídeo, né, que nós vamos falar sobre, aqui é produto interno bruto, tá? Está errado.